Em nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal, eu falei para vocês que nós iríamos ter papos sobre empreendedorismo, sobre moda e principalmente sobre fé. E o nosso primeiro vídeo hoje é falando sobre Axa, uma das grandes mulheres do Antigo Testamento. Então não saia daí, fique comigo que nos próximos minutos nós vamos conhecer mais sobre a vida dessa grande mulher. E hoje nós vamos aprender com essa grande mulher chamada Axa. Mas quem foi Axa? Axa foi uma das filhas de Caleb. E quem foi Caleb? Caleb foi um dos grandes homens com um grande nome no Antigo Testamento. Ele estava lá quando Moisés foi para poder conquistar as novas terras, depois de Deus ter libertado o povo do Egito. Chegando lá, aonde estava Caleb nesse contexto? Moisés precisou mandar 10 espias ou 10 espiões para poder estarem investigando e conhecendo o interior daquela terra. Porque naquele momento, outros povos já habitavam Canaã, apesar de ser a terra prometida para o povo de Deus. Depois, no próximo vídeo, nós podemos falar mais sobre essa promessa e sobre esse acontecimento. Mas para não estender muito o nosso vídeo, vamos falar de Axa. Para isso, eu quero pegar um pouquinho aí da visão do seu pai, chamado Caleb, nesse contexto, que fala sobre quando Moisés enviou não só Caleb, mas mais 9 espiões para poder investigar essa terra. Quando o povo voltou dessa missão, alguns falaram para Moisés que os homens lá eram muito grandes, eram como gigantes, que eles se tornavam do tamanho de gafanhotos, visto aqueles homens. Mas Caleb tinha uma visão diferente, assim como Axa, sua filha. Ele não disse a Moisés que seria impossível, mas disse a Moisés que acreditava que se Deus mandou que eles fossem conquistar aquele lugar, então eles iriam conquistar aquele lugar. E nós vamos conhecer hoje sobre Axa. Vamos ver o primeiro princípio de Axa como filha. Está escrito em Josué 15, versículo 16, nos diz o seguinte: Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Eram terras. Nessa época, o povo de Deus guerreavam, para conquistar muitas terras. E nesse contexto, Caleb está fazendo e enviando uma dessas missões. E nenhuma dessas missões, nesse desafio específico, ele promete como um prêmio a sua filha Axa. E nesse contexto eu não quero falar sobre a promessa que Caleb fez, quem conquistou essas terras, não. Eu quero falar sobre Axa, o quanto ela foi obediente. Porque a palavra de Deus nos mostra que o homem que realmente venceu casou-se com Axa. Ou seja, ela não questionou ela não falou para o seu pai que não queria ou se opôs à vontade do seu pai. Simplesmente ela casou-se com um homem que o seu pai escolheu para dar em casamento. Então, o primeiro princípio que a gente pode aprender com Axa é a obediência. E agora nós vamos aprender mais lições com essa grande mulher, porque a obediência referente aos seus pais, a gente já tem o conhecimento que a palavra de Deus nos diz: honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Você conhece essa passagem, nós conhecemos essa passagem. É o primeiro mandamento com promessa. Então, Axa era uma filha obediente. Era uma filha obediente a Deus e ao seu pai. Vamos falar aqui sobre Axa, esposa também, que você pode conhecer mais e aprender com essa grande mulher. O desfecho dessa história me deixou encantada quando eu comecei a estudar sobre essa grande mulher. E Deus começou a revelar ao meu coração coisas que eu nunca tinha parado para analisar com Axa. Vamos ler em Josué, ainda no mesmo livro de Josué, o capítulo 15, o versículo 18 nos diz o seguinte: quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer?
Nesse versículo, a gente já vê o desfecho da história. Houve um homem chamado Otoniel que conquistou aquelas terras e Axa foi dada a ele em casamento. E Axa, logo que se casou com esse homem, aqui a Bíblia nos diz que ela usou o seu poder de persuasão, tentou persuadir o seu esposo para pedir terras ao seu pai. Olha o posicionamento de Axa. Ela poderia ter ido e pedido ao pai dela as terras, simplesmente tomado à frente, mas não foi o que ela fez. Ela falou com o seu esposo porque ela achou que esse dever era do seu esposo. E nós muitas vezes, talvez tomada pela modernidade dos nossos tempos, talvez tomada pela modernidade desses dias que nós estamos vivendo, em que a mulher se sente naquela situação: se eu deixar para o meu esposo, se eu falar com ele, se eu não tomar a atitude, eu fico para trás. Que esse pensamento, não estou aqui falando de posicionamento de grandes mulheres, eu respeito cada uma com as suas posições, com os seus posicionamentos, mas estamos falando à luz da palavra, à luz da Bíblia. Eu estou falando para você, mulher, que está aqui assistindo esse vídeo, que talvez você deixou a sua mente se levar, deixou o seu coração se levar por situações modernas por demais. Deus não quer isso de nós, porque eu vou mostrar para vocês aqui o desfecho da história de Otoniel e de Axa, e que talvez o posicionamento de Axa, se não fosse esse, a vida de Otoniel, do seu esposo, a vida da sua família, não tivesse tido o desfecho que teve naqueles tempos. Então, assim, nós podemos aprender com a palavra de Deus, mas muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para a realidade, para o que Deus quer nos ensinar. A palavra de Deus diz que esse livro, que os livros, que as histórias, que as vidas dessas pessoas que estão relatadas aqui na Bíblia não é apenas para contar-lhes histórias, não. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que essas palavras, que essas histórias, elas estão escritas para nos ensinar como guias, como orientação para a nossa vida e para os nossos dias. Nós vemos aqui o posicionamento de Axa. Ela não toma a frente do seu esposo, mas pede que ele fale ao seu pai. E aqui a palavra de Deus diz que Caleb deu a ela terras. Que Caleb deu a ela e ao seu esposo, quando eles se casaram, terras. E aqui nesse momento que fala assim, quando ela desceu do jumento, Caleb perguntou a ela: o que você quer? O que você deseja? Como um pai amoroso que era Caleb, e dono de muitas terras, ele perguntou para sua filha, quando ela chegou, o que ela queria. E a palavra de Deus nos diz que as terras que o pai dela tinha dado a ela não tinha água. Ou seja, naquele tempo e até hoje, a terra que não tem água, ela não é fértil. Ela não dá frutos. Não tem como você plantar, não tem como você fazer o seu plantio em uma terra que não é fértil, em uma terra que não tem água. Então o que Axa fez? Agiu com sabedoria mais uma vez. Axa diz ao seu pai que precisa de poços. Ela disse que precisa de água. Ela não disse ao seu pai: eu preciso de terras. Porque esse papel o seu esposo já tinha feito. Ela disse para Caleb que ela precisava de terras. E então, Caleb precisava dar a ela terras que tivessem poços. Porque para dar poços a ela, precisava dessas terras. Então foi o que ele fez. A palavra de Deus diz que ele deu terras a Axa e a Otoniel na parte alta e na parte baixa, onde tinha água, onde tinha fertilidade. Olha como a gente pode ver. Olha como Axa pode nos ensinar, né? Além de ser uma mulher, uma filha obediente, uma esposa sábia, porque soube se posicionar diante do seu esposo, o poder de persuadir o seu esposo de forma sábia. Porque muitas vezes você não sabe como pedir ao seu esposo. Você não sabe como se achegar ao seu esposo. E as palavras certas fazem toda a diferença na tua vida, mulher. É isso que você precisa tomar posição, tomar entendimento. Você não precisa querer ser a maior para ser vista pelo seu esposo. Você não precisa chamar a atenção dele de forma que tente humilhar o seu esposo, porque não é esse o teu papel.
Muitas vezes a gente para refletir, a gente fala: ah, mas como é que na palavra de Deus diz, né, que Deus fez Eva para Adão e disse o quê? Dar-lhe-ei uma auxiliadora. Você sabe esse contexto? Essa palavra no original, a palavra auxiliadora, o que quer dizer na Bíblia? O que quer dizer do original? É a mesma palavra de auxílio que está escrito quando Davi fala: Deus é o meu auxílio, o meu ajudador. É a mesma expressão, é a mesma palavra. Então Deus não quis te diminuir, pelo contrário, Ele quis dizer para você: você é a grande coluna, você é a ajudadora, você é aquela auxiliadora, é aquela que vai levantar quando ele estiver caído, é aquela que vai ter palavras de sabedoria. Então passe, mulher, a partir de hoje, tomar tua posição como esposa sábia na tua casa, no teu lar, na tua vida. Não apenas como para o teu esposo, mas no teu trabalho, mas nos momentos em que você precisa agir com sabedoria na sua família. E às vezes no teu trabalho tu não recebe a promoção porque tu não sabe usar as palavras certas, porque tu não tem o posicionamento certo. Então comece a pedir a Deus a partir de hoje: Senhor, eu quero ter o posicionamento correto, eu quero ter as palavras sábias para falar com as pessoas que no momento certo e no momento que elas precisam ouvir. Eu quero saber e tomar posição de persuadir as pessoas para o bem, de levar as pessoas para o que o Senhor deseja para a vida dessas pessoas. Hoje, né, o nosso primeiro vídeo foi uma guerra para poder eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Às vezes a gente começa aqui o vídeo e vocês veem quantos vídeos. Eu mesmo sou apaixonada por assistir vídeos no YouTube. E às vezes a gente assiste o vídeo e principalmente eu tenho certeza que vídeos cristãos, vídeos que querem levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus à vida de vocês, aos corações de vocês, a gente enfrenta muitas batalhas, mas a gente precisa tomar o posicionamento certo. E em relação ao casal, um precisa ter o posicionamento certo. Quando tudo estava começando a dar errado, eu falei: meu Deus do céu, mas que inferno! Quando eu ia falando isso, ele falou: epa! Pare. E eu parei para pensar, eu falei: Deus, o inimigo não quer que eu passe essa mensagem porque ele sabe quantos corações vão ser alcançados com essa mensagem. Então eu quero que nesse momento você tome posição na sua vida, você tome posição de mulher sábia, de filha obediente, de uma mulher que sabe usar as palavras certas, que sabe persuadir no momento certo. E tenha certeza de que quando o inimigo tentar te impedir de algo, é porque Deus quer te levar além. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em tua vida. Então tenha certeza disso, mulher. Toma posição. Toma tua posição. Assim como Axa fez. Naquele momento ela pediu sabiamente ao seu pai: eu quero água, porque as terras ele já tinha dado ao seu esposo. Ela já tinha persuadido o seu esposo para pedir as terras ao seu pai. Então ela pediu poços, para que a terra que ela fosse plantar com o seu esposo pudesse ser uma terra fértil, pudesse dar frutos. Vamos ver aqui a responsabilidade de Axa agora. O resultado dessa sabedoria, para a gente poder terminar o nosso vídeo, para não se estender tanto assim, para não ficar cansativo para você. Não saia daí, estamos terminando a mensagem. E esse é o final, que é o resultado que tu quer para a tua vida. Eu falei para vocês que na palavra de Deus nós vamos aprender com essas pessoas. Temos lições a aprender. E essas lições não são apenas lições, não são apenas atitudes que nós precisamos tomar. Mas eu quero que você saiba o resultado dessa posição. Eu quero que você saiba o resultado que tem na sua vida, que terá na sua vida quando você tomar a posição, quando você escolher obedecer. Como quando você escolher tomar como exemplo para a sua vida o que essa mulher, o que essas grandes mulheres na palavra de Deus, que esses grandes homens na palavra de Deus tomaram como posicionamento na sua vida. Vamos ler nesse momento a palavra de Deus em Juízes 3, do 9 ao 11. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia para que vocês possam também acompanhar comigo. Juízes está logo depois de Josué. Se você quiser acompanhar comigo, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo nessa leitura. Juízes 3, do 9 ao 11, nos diz o seguinte. Vamos ler. Mas quando clamaram ao Senhor,
ele lhes levantou um libertador. Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cunhã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Essa colheita aqui, quantas pessoas passam por essa leitura e talvez nunca pararam para pensar e para refletir que a esposa de Otoniel, Axa, quem lembra que eu falei? Axa casou com quem? Com Otoniel. Pediu a quem? Persuadiu a quem para pedir as terras ao seu pai? A Otoniel, seu esposo. Axa não é citada aqui, mas Axa é a mulher que nós precisamos ser nos nossos dias. O teu esposo vai aparecer. Aqui a palavra de Deus diz que Otoniel foi levantado como juiz naqueles tempos. E que Deus não apenas deu terras e entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel, nas mãos do povo de Deus. Também disse que houve paz naqueles tempos. Que houve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel. E vocês querem me dizer que o posicionamento de Axa não tem nada a ver com isso? O seu posicionamento, mulher, como esposa, como filha, como mulher de Deus, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa e em sua família, faz toda a diferença com o resultado, porque o que o teu esposo colher, você também vai colher. Nós vamos falar aqui mais à frente sobre Sara. A palavra de Deus diz que Deus prometeu a Abraão: quem te abençoar será abençoado e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Será que Sara não sabia que a promessa que era derramada sobre o seu esposo também era derramada sobre a sua vida? Ela sabia, assim como Axa sabia, que tudo que viesse sobre a vida do seu esposo também iria vir sobre a vida dela. Então não te esqueça disso, mulher. Tome o teu posicionamento como auxiliadora, como a palavra de Deus diz, Senhor, como Davi disse, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu auxiliador, o meu ajudador, Tu é essa pessoa, mulher. Tu é a ajudadora, a auxiliadora do teu esposo. Toma a tua posição e colha os frutos. Veja o resultado do que Deus tem para a tua vida. Do que Deus tem para a vida da tua família através dos teus joelhos, através da tua oração, é que Deus vai trazer os frutos, a colheita certa para a tua casa, para a tua família. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que assim como Deus falou aqui ao meu coração, Deus também está falando ao seu coração. Deus, neste momento, nesta manhã, nós te pedimos, Pai, tem pessoas que vão assistir esse vídeo em um outro momento. E eu te peço, Senhor, que o teu coração, Senhor, que as tuas mãos venham tocar o coração dessas mulheres. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha alcançá-las para a tua honra e para a tua glória. Deus, que no nome de Jesus, assim como Axa, nós possamos ser mulheres sábias, que saiba tomar posicionamento, que saiba persuadir e ser auxiliadora dos nossos esposos, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, a auxiliadora de nossa família. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, derrama da tua sabedoria sobre a vida de cada mulher que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor possa dispensar sobre nós do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Nós te agradecemos por tudo, Deus. E nós nos entregamos como mulheres sábias em tua presença. Amém, mulher? Você pode falar comigo aí na tua casa, da tua casa. Amém, eu recebo. Eu sou a mulher sábia, eu sou a mulher que sabe tomar posicionamento na minha casa, na minha família. Eu sou a mulher que vai colher os frutos do que eu estou plantando com os meus joelhos, orando pela vida da minha família. Amém? Pela vida do teu esposo. Ore, não se esqueça, tu é auxiliadora. E tudo que vai vir sobre a vida do teu esposo também vai vir sobre a tua vida. Amém? Fiquem todas com Deus. Um beijo no coração. Não perca os nossos próximos vídeos.
nós vamos falar sobre moda, nós vamos falar sobre empreendedorismo e vamos sempre falar para vocês sobre fé. Então fique conosco. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, dá um joinha positivo de como você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você venha sempre estar atenta e receber aí a notificação dos nossos vídeos. Tá certo? Beijo no coração, foi um prazer estar aqui com vocês e aprendermos hoje sobre arte.